Boa noite. Então vamos dar início aqui a mais um estudo dos anjos. Então vamos lá. Vou deixar para cumprimentar quem está chegando só no final. Então vamos aqui para o nosso estudo de hoje. Onde é que nós paramos, né? Então, a igreja primitiva. Nos primeiros séculos da igreja, o poder exorcístico carismático concedido por Jesus aos apóstolos e aos discípulos e prometido mais tarde, antes da ascensão, a todos os cristãos, era muito difundido, inclusive entre os simples fiéis, por um desígnio particular da divina providência que assim facilitar nos inícios a difusão da fé cristã. Então, irmãos, nós vamos saber, leigos podem praticar exorcismo? Todos os cristãos, clérigos ou simples fiéis expulsavam os demônios na igreja primitiva. Olha só, repetir novamente aqui o que diz nossa apostila sobre as trevas, né? O combate contra as trevas, a apostila de angeologia. Quem não tem esta apostila de angeologia, eu peço que depois pode me pedir lá no grupo do WhatsApp. Quem não está no grupo do WhatsApp é só dizer aqui no comentáriozinho que quer entrar no grupo do WhatsApp. Aí eu envio o link, tá? Então, preste atenção, ó, na igreja primitiva, para quem não sabe como era a igreja primitiva, é após Cristo ter ressuscitado, ele deu poder aos apóstolos, então surgiu a igreja primitiva ali, né, com os apóstolos evangelizando. Então Jesus deu esse poder quando ele subiu aos céus, a expulsar demônios. Todos os cristãos, preste atenção nessa frase, todos os cristãos, clérigos é o clero, os sacerdotes, os padres, ou simples fiéis, expulsavam os demônios antigamente. O fato era tão generalizado, ou seja, era comum, era geral, que constituía até um argumento utilizado pelos apologistas para provar a divindade do cristianismo. Então era um fato assim comum de acontecer, expulsar demônios. Hoje parece ser uma coisa tão não comum, né? Mas de certa forma voltou também, né? A expulsão de demônios de uma forma comum, mas em forma de teatros, né? Em muitos lugares por aí se expulsam demônios entre aspas, né? Um show de teatro. Então, os testemunhos são numerosos nos santos padres e escritores eclesiásticos, tanto ocidentais como orientais. Por isso que eu disse, a nossa igreja é maravilhosa, é recheada de tanto conhecimento que se a gente passar 24 horas estudando as coisas, conhecendo as coisas da nossa igreja católica, a gente vai morrer e vai aprender de tudo se a gente fosse comparar só uma página de livro de conhecimento, né? Se a gente fosse comparar, se a gente pudesse medir o tanto de conteúdo que nossa igreja católica tem das coisas de Deus, né? Se a gente fosse juntar assim, um livro assim, ó, bem grande, mesmo que a gente passasse 24 horas do nosso dia estudando, no final das contas a gente ia ver que estudou só uma página. Só teve tempo a nossa vida de aprender uma página, né? De conhecimento tão lindo. Então tem muitos casos numerosos, nós vamos ver também, né? Nós vamos passear em tudo que tiver a ver com relação das práticas de presenças dos anjos, de exorcismo durante o nosso estudo até o fim, né? Então, com o correr do tempo e estabelecida já a igreja, ou seja, quando a igreja católica já estava já mais organizada, o que foi que aconteceu? Eu espero que os comícios, os barulhos do comício aqui não tenham atrapalhando vocês me ouvirem, tá? Que o barulho aqui tá terrível. Então, quando tá passando de novo o comício, tá atrapalhando não, né? Espero que não. Então, com o correr do tempo e estabelecida já a igreja, esse poder exorcístico
carismático foi diminuindo. Então, com o aparecer da igreja, isso foi diminuindo, porém não desapareceu totalmente da igreja. Como testemunhavam a vida dos santos e as crônicas missionárias, né? Então, a vida dos santos tem muitos casos, né? Tem uns santos também que expulsavam os demônios. Em todas as épocas houve servos de Deus que pela sua simples presença, presta atenção, em todas as épocas houve servos de Deus que pela sua simples presença ou pelo contato de algum objeto que lhes pertencia, ou ainda por intermédio de qualquer relíquia, como essa relíquia aqui de São Miguel, que eu carrego, né, da pedrinha, muitas vezes expulsaram os demônios, ou dos corpos que eles molestavam, ou dos lugares por onde era infestado. Então, às vezes o grau de santidade das pessoas próximas a Deus, que a gente tem conhecimento na nossa igreja primitiva, né, o início da nossa igreja, lá do começo, o grau de santidade era tão grande que às vezes os objetos, como nós já estudamos aqui sobre os objetos, sobre as coisas sagradas, né, as relíquias, tinham o poder de expulsar o demônio. Já pensou, irmãos? Já pensou se eu levasse só esse quadro de São Miguel com essa pedrinha bem aqui e chegasse perto de uma pessoa endemoniada, já teria o poder de expulsar e trazer toda a paz naquele ambiente, afugentar toda presença negativa por causa desta relíquia. Então era assim que era, o poder tão grande que existia na época dos santos. Hoje tem, né? De certa forma, a humanidade, a gente vai entender que diminuiu mais essas práticas, a humanidade perdeu mais a fé. Tem poucas pessoas santas. Temos, por exemplo, o exemplo do jovem aí que está na moda agora, falando dele, da beatificação dele, acho que foi hoje, Carlos Acuti, que ele é padroeiro do pessoal da internet, né? Eu sou da tecnologia, ganhamos um padroeiro, né? Então, irmãos, Deus vai manifestando diante de um mundo esquecido de Deus. Deus vai colocando, né, santinhos que tem esse poder também, né? Mas naquela época era mais visível, né, essa presença. Eu acredito que voltaremos a ter novamente essas épocas de poderes, de aparição de cristãos muito em massa, com essas forças espirituais. Vai chegar esse tempo novamente. É o que eu acredito que está lá no livro da capa azul de Nossa Senhora, do movimento sacerdotal mariano do Novo Pentecostes, né? Porque esse poder de tantos santos que existia na época dos cristãos primitivos, era tão grande essa fé e essa força de servir a Deus, né, que era visível essas manifestações nesse nascimento da igreja, né, do Pentecostes. E o que seria o novo Pentecostes? Nossa Senhora fala que vai vir. É esse nascer novamente da igreja. Tem algumas pessoas que dizem que já começou. Eu não acho que começou não, porque quando começar vai ser tão extraordinário como no começo. No começo eu posso assim dizer, eram mesmo poderes, milagres extraordinários que os apóstolos e os seguidores dele que tinham esses dons exerciam. Assim, de uma forma assim comum, como a gente viu aqui, ó. Era práticas comuns esse poder de expulsar demônio, nem se fala, as curas. Então, como é a figura do exorcista? Exorcista, do grego, quer dizer, eu não sei pronunciar direito, quer dizer exorcistes. Então a gente vê que a palavra exorcista vem do grego. É aquele que pratica exorcismo. Exorcismo é o que? É o ato de expulsar o demônio, exconjurar. É aquele que pratica exorcismo sobre pessoas ou lugares. Então o exorcismo não se faz só em pessoas. Fiquemos atentos a isso. Exorcismo se faz também em lugares. Que se acredita
estarem submetidos a algum influxo ou ação extraordinária do demônio. Entre outros termos, é aquele que, em nome de Deus, o exorcista é aquele que, em nome de Deus, impõe ao demônio que ele cesse, que ele pare de exercer influxos maléficos em um lugar ou sobre determinadas pessoas ou coisas. Então esse é o exorcista, é aquele que tem um poder dado por Deus de fazer com que cesse, de fazer com que acabe, de pôr fim à ação diabólica naquele lugar ou naquela pessoa. Então esse é o exorcista. É esse que tem um dom, em outras palavras, nossa, né? É o que tem um dom de acabar com a brincadeira do demônio, seja na pessoa, ou seja em alguma casa, em algum lugar, ou em objetos infestados. Então, em um sentido mais estrito, a palavra exorcista, na praxe recente da Igreja Latina, até 1972, indicava quem havia recebido a ordem menor do exorcistado, que conferiu o poder de expulsar os demônios, ou seja, de realizar exorcismos. Então, até o ano de 1972, este nome exorcista passou a ser dos padres. Pronto, resumidamente, passou a ser dos padres. Atualmente chama-se exorcista. Deixa eu ligar bem aqui a lâmpada, que eu acho que está tendo. Pronto. Então, atualmente chama-se exorcista o sacerdote que recebe do bispo a incumbência e a faculdade de fazer exorcismo sobre o possesso. Então, atualmente, hoje se chama exorcista o padre, né? Que tem um poder delegado pelo bispo de fazer esta prática. Ele só pode usar desta faculdade de acordo com as normas estabelecidas, a qual serão vistas adiante. Então, quando que um padre pode usar-se da prática de exorcismo? Nós vamos ver mais adiante o que são as regras, as normas da igreja. Muitas dioceses, muitas igrejas têm pelo menos um exorcista permanente. Eu não sei se aqui no Piauí todas as dioceses têm um exorcista, não sei. Aqui essa apostila é antiga, porque antigamente era obrigatório ter, né? Todas as dioceses tinham que ter um exorcista. Muitas dioceses têm pelo menos um exorcista permanente, em outras o bispo nomeia exorcistas conforme ocorram os casos em que sua intervenção se faz necessária. Então, se em algum determinado local tenha-se presenças demoníacas e não existe exorcista, o bispo ele pode escolher sacerdotes para exercer essa prática. Nos primeiros séculos, sendo muito difundido na igreja, mesmo entre os simples fiéis, o poder carismático de expulsar os demônios, não havia uma disciplina especial para os exorcismos sobre os endemoniados. Então, quer dizer, que no comecinho, pós-Cristo, da igreja, não existiam umas regrinhas para se haver essa prática, mesmo entre os fiéis simples. Não havia disciplina para se praticar os exorcismos sobre quem estava endemoniado, nenhuma categoria especial de pessoas, não existia assim, não existia padres, categoria de sacerdotes especiais responsáveis em exercer essa prática, não existia isso. Então, o que aconteceu? Desde cedo, porém, se estabeleceu um cerimonial para os exorcismos batismais. O que seria isto? Aqueles que se precediam sobre os catecúmenos como a preparação para o batismo, ou seja, na hora do ato do batismo, no ritual do batismo, quando é batizado, já está fazendo um exorcismo. E logo se constitui uma classe particular de pessoas para proceder a eles. Era a ordem menor dos exorcistas, que surgia na igreja latina. Perdão, estou me antecipando bem aqui, Aqui está falando ainda dos exorcistas que recebiam este poder, os leigos, vamos assim dizer, Aqueles que procediam sobre os catecúmenos como preparação para o batismo, e logo se constituiu uma classe particular de pessoas para proceder a eles.
era a ordem menor dos exorcistas que surgia na Igreja Latina com a incumbência, no primeiro momento, de realizar apenas os exorcismos batismais e não aqueles sobre os possessos, os quais, como ficou dito, eram feitos por qualquer fiel sem mandato especial. Então, na igreja primitiva, quando a nossa igreja católica ainda não tinha, vamos assim dizer, uma regra estabelecida de quem tinha que praticar o exorcismo, os leigos, de certa forma, tinham essa prática e a igreja delegou a alguns que fizessem essas práticas que não fossem sobre os possessos, né? Com o passar do tempo e a consolidação e a expansão da igreja, o crescimento, com o passar do tempo e o crescimento da igreja, a frequência do poder exorcístico carismático foi diminuindo. Olha, a igreja crescendo, ao invés da prática do exorcismo aumentar, foi diminuir, né? Aí a gente pensa, por doce ilusão, que não tem muitas coisas demoníacas e manifestações nas pessoas pelo mundo espalhado. A gente pensa, né? Porque a humanidade se tornou muito materialista. Muito pelo contrário, nas minhas experiências que eu conheço, das vidas por aí das pessoas, elas estão muito mais supersticiosas e espirituais e crentes no além, mais esotéricas, do que no tempo da época das bruxas da Inquisição. Né? Então, muito mais. A gente que pensa que não. Dentro da nossa igreja católica, só para a gente ter uma ideia, vamos supor, de 100 pessoas que tem dentro da nossa igreja católica, eu posso dizer que a metade, 50%, anda em espiritismo e macumba. As minhas pesquisas. As pessoas estão ali dentro, participando da missa e andando em macumba, espiritismo. Então, irmãos, tá assim uma coisa... A gente pensa que muitos psiquiatras também, eles não acreditam no além, no espiritual. Muitos psiquiatras são espíritas. Eu conheci uma boa quantidade em Teresina de psiquiatras que eles são espíritas. Inclusive lá onde meu pai trabalhava, né, tinha um psiquiatra lá que ele era espírita. Psiquiatra espírita. Então a gente pensa, geralmente, às vezes a gente pensa que porque uma pessoa é psiquiatra, é um médico, ele é ateu. A maioria deles são espíritas, né? Tem essas práticas e essas crenças e se tornam às vezes até psiquiatra exatamente por causa disso. Por acreditar no além, desse lado espiritual, se torna um psiquiatra. Médico. Eu quis me tornar psiquiatra. Eu quis ser um psiquiatra, mas eu vi que esse lado aí não ia ajudar muita coisa, não. Então, vamos lá aqui. Voltando. Com o passar do tempo, a igreja foi diminuindo esse poder, né? Se bem que de forma desigual, conforme os lugares, os fiéis se voltaram, então, nos casos de infestação ou possessão, para as pessoas revestidas de poder de ordem. Então, em alguns lugares, começou novamente, como começou a diminuir essa prática de exorcismo dentro da igreja, até pelos leigos, aí com o passar do tempo começou a surgir novamente leigos, voltaram a exercer essas práticas de exorcismo, né? Vamos assim dizer, entre aspas. Isto é, no caso seriam os diáconos, os sacerdotes e os bispos, e igualmente, como era natural, exorcistas dos catecúmenos. A igreja sancionou essa prática com o seu poder ordinário, conferindo a tais exorcistas também a faculdade e o poder de exorcizar possessos, né? Entretanto, devido às dificuldades no diagnosticar a possessão, porque lembrando quando a gente estudou sobre o diagnóstico de possessão, lembrando quando a gente estudou que não é porque uma pessoa é exorcista, não é porque um padre é exorcista, não é porque um leigo faz essa prática de oração nas pessoas para libertar dos demônios, não é porque ele faz essas coisas que ele tem dom de ver o demônio, de ver o espírito, de ver que a pessoa está mesmo com alguma coisa espiritual. Então a gente tem essa impressão, é o padre exorcista, ele vê demônio, ele tem esse dom.
aquela pessoa ali que expulsa demônio, ela tem um dom. Não quer dizer que porque a pessoa tem um dom de expulsar, nem sempre ela vê. Não quer dizer que ela vê que ela tem um dom de ver, não. Ela pode ter o dom de expulsar, mas não significa dizer que ela tem o mesmo dom de ver, não é bem por aí. Claro que seria bom, é bom a Igreja Católica, se ela conseguisse ter um padre exorcista que não tiver o dom espiritual, vamos assim dizer, que uma pessoa leiga, podia ser um leigo que tivesse fosse, vamos assim dizer, um aparelho, ele fosse um aparelho de detectar espírito, ou se ele fosse um aparelho de detectar demônio, detectar feitiçaria, ambiente que tem presença espiritual, aí ajudava mais no diagnóstico, né? É um caso a gente já dar esses feedback, né? A gente dá essas ideias, porque a nossa Igreja Católica tem muitos leigos que evoluíram, vamos assim dizer, esses dons. Eles podem ter um dom de expulsar demônio, mas tem uns dons de perceber as presenças espirituais, se ali tem ou não tem uma presença espiritual, fica mais fácil, né? Quando você tem um dom de ver ou de perceber as presenças, aí você sabe se ali tem uma presença demoníaca ou não, né? Mas, então, devido às dificuldades de fazer o diagnóstico, a gente já estudou sobre o diagnóstico, de diagnosticar possessões, bem como por causa da sua delicadeza, que a gente viu do cuidado que tem que ter para não dar diagnóstico errado, tanto a igreja como a medicina, que tem que haver essa junção de psiquiatras com fé, junto com a Igreja Católica, os exorcistas, as pessoas que praticam, para não dar diagnóstico errado, né? Porque se a pessoa está com presença espiritual e um psiquiatra de fé que acompanha, ele vai e diz que é só problema psiquiátrico, a pessoa vai morrer eternamente amarrada pelos espíritos, né? Nunca vai ser liberta. Pelo diagnóstico errado do psiquiatra e vice-versa, né? Do exorcista também. Que o exorcista vai achar que a pessoa está com demônio e ela não tem nada de demônio. Tá merecendo só uma pisa mesmo para poder aprender a se ajeitar, né? Que tá cheio só de frescura, né? Então, tem casos e casos. Nós vamos ver essas coisinhas todas. Nós vamos ver exemplos na prática de casos reais. Nós vamos entender e aí vai ficar mais fácil a gente abrir a nossa mente e ver, né? Tanto é que tem um livro do padre Gabriele Amorth, que ele vai tratar sobre, é um livro chamado Exorcistas e Psiquiatras. Inclusive eu tenho esse livro, eu emprestei também para umas ditas cuja almas, que na misericórdia do Senhor ofereço de não devolverem meus livros que eu empresto, né? As pessoas que levam emprestado não devolvem nunca mais. Que ele vai tratar, né, sobre quando que tem que ter o psiquiatra e quando tem que ter o exorcista juntos para o diagnóstico. E quando só basta a atuação do exorcista, que não precisa do psiquiatra. E quando há só a necessidade do psiquiatra, e não precisa do exorcista, né? Então ele vai tratar isso aí nesse livro, eu li, é um livro também muito bom e interessante. Então, essa dificuldade, bem como a delicadeza e a importância de um tal ofício, a igreja foi limitando pouco a pouco o exercício desse poder a um número restrito de pessoas. Então, por causa da delicadeza, dessa seriedade que é, a igreja ela foi limitando este exercício ao número restrito de pessoas. Uma carta do Papa Santo Inocêncio I a Decêncio, bispo de Cúbio, né, na Itália, do ano de 416. O que vai dizer essa carta? Essa carta do ano 416, do Papa Inocêncio, né? Supõe já que os exorcismos sobre possessos eram feitos em Roma unicamente por sacerdotes ou diáconos que para isso tinham recebido autorização episcopal. O exorcistado, que é o exorcista, passará a ser considerado desde então somente como um dentre os vários graus através do qual o futuro sacerdote se prepara para as ordens maiores. Embora essa ordem menor concedesse sempre um poder efetivo sobre Satanás, o exercício desse poder ficava ligado a outros requisitos. Essa disciplina é estabelecida, pelo menos desde o século V, foi prevalecendo com o tempo em toda a Igreja do Ocidente até se tornar-se norma universal. E assim chegou até os nossos dias, com o Código de Direito Canônico, tarará, tarará.
os quais mantiveram a reserva dos exorcismos só sobre processos unicamente a sacerdotes delegados para tal respectivo ordinário, o qual deve considerar neles especiais dotes de virtude e ciência. Então, a nossa Igreja Católica, já nos anos 1917, começou a delegar que a prática de exorcismo só poderia ser feita para os padres preparados para isso, que tivesse um estudo, um conhecimento e etc. Quanto à ordem menor do exorcistado, ela continuou a existir como preparação ao sacerdócio na Igreja Latina até ser completamente abolida por Paulo VI em 1972, juntamente com as demais ordens menores, que seriam os diáconos, né? Os diáconos que tinham o poder de fazer exorcismo, ou seja, acabou a brincadeira. Nas igrejas orientais, o ofício de exorcista era conhecido desde o século IV, porém não constituía uma ordem menor e seus membros não faziam parte do clero. Vamos aqui para o próximo tópico. Deixa eu voltar aqui. Tá. Então, o exorcismo. O que é o exorcismo? O que é o exorcismo? Nós te exorcizamos, espírito imundo, em nome e pelo poder de Jesus Cristo. Exorcismo contra Satanás e os anjos apóstatas. O que é isso que se diz nesta frase, né? Os exorcismos constituem atos insígnes de fé, religião e de religião, pois supõe a crença no poder soberano de Deus sobre os demônios, sendo mesmo uma aplicação prática dessa crença. No presente capítulo, aprofundaremos um pouco mais a noção de exorcismo. Nós vamos entender mais a fundo sobre exorcismo. Em que consiste? Nós vamos saber o que consiste o exorcismo, qual o seu fundamento teológico, a sua eficácia, como se dividem e sobre quem podem ser feitos. Prestar atenção? Nós vamos ver em que consiste o exorcismo, qual o fundamento desta prática, o fundamento dentro da teologia, a eficácia, o que tem de eficaz no exorcismo, né? Como é que está dividido e sobre quem podem ser feitos. Lembrando, irmãos, que a confissão é uma prática já de exorcismo. Nós vimos isso. Só o ato de você se confessar com o seu coração contrito, sem esconder pecados, porque não adianta ir para o confessionário escondendo pecados que não vai resolver tua vida, não. Tu vai te piorar. Você contar seus pecados, isso já é uma prática, como diz os exorcistas experientes, a prática mais sublime de exorcismo é uma confissão bem feita. Não existe outra prática mais poderosa do que essa. Noção e divisão do exorcismo. Vamos entender. Os exorcismos... Vamos ver bem que até onde dá pra gente ver, que já vai dar 9 horas, né? Vamos ver aqui. Acho que vai dar para ver só esse item aqui. Noções, vamos ver aqui noções e a divisão. Os exorcismos, eles não são simples orações a Deus, à Virgem, aos anjos e santos, pedindo que nos livrem dos ataques do maligno. Não são orações simples. Ou graças para enfrentá-los. Isso é necessário, sem dúvida, mas constitui apenas um dos recursos ordinários à disposição de qualquer pessoa. Os exorcismos são mais do que isso, são um ato pelo qual o exorcista, pela autoridade da igreja ou pela força do nome de Deus, impõe ao demônio que obedeça e cesse a presença ou sua atuação nefasta que está exercendo sobre lugares, coisas ou pessoas. A minha luz está só oscilando aí, né? Espero que não esteja atrapalhando aí a visualização de vocês aí, essa luz só mudando aqui, né? Contraste aqui no meu celular.
Então, assim fazem-se exorcismos sobre lugares, faz exorcismo sobre lugares, coisas, incluindo aí o reino vegetal, a gente pode incluir o reino vegetal, o reino animal, faz exorcismo no reino animal, no reino vegetal, sobre as coisas, sobre as plantas e também nos elementos atmosféricos, com os quais se proíbe que o demônio exerça má influência sobre eles, que é o que a gente chama a infestação, né? A infestação é um local que nós já estudamos sobre infestação. Praticam-se igualmente exorcismos sobre pessoas atormentadas ou perturbadas pelos espíritos malignos, seriam as infestações pessoal, ou até possuídas por eles, porque existe as pessoas que são perturbadas pelos espíritos e elas podem parecer doidas, e não é possessão, que é chamada as infestações, que o demônio pode causar visões, N coisas, e você vai ficar lelé da cuca, descontrolado, desgovernado, porque o demônio pode fazer você entrar no mundo espiritual, estando nesse mundo. Aí você perde o controle, né? As visões, que a gente até viu, que até confunde com pessoas realmente que estão tendo alucinação no mundo da psiquiatria. Por isso que eu disse que a questão é muito delicada, porque é muito confuso tudo, né? Para saber para saber, por exemplo, se uma pessoa que está com a infestação, vamos supor, a pessoa está sofrendo uma perturbação demoníaca, tipo, ela está tendo visões do demônio, de coisas, está sendo perturbada. Aí você vai dizer assim, não, é só ela tomar remédio para dormir que ela não vai ver mais. Claro, ela não vai ver mais. Aí você pode cair na ilusão de que o psiquiatra, por exemplo, pode cair na ilusão de que ela não está mais vendo, ela está tranquila porque ela está dormindo, ou seja, ela está dopada de remédio. Mas a infestação, irmão, não saiu da vida dela. Ela não está mais vendo porque ela está dormindo e está dopadona. O demônio não vai ter influência sobre a mente dela. Ela nunca vai ser curada. Aí é preciso entrar a prática exorcística ou de libertação sobre a pessoa, para que as presenças possam sair, porque aí na hora que você deixar de dar o remédio, ela vai começar a ver de novo, ficar perturbada. Aí você pode se confundir e pensar, é porque deixou de dar o remédio. Não é porque deixou de dar o remédio, mas é porque a presença da infestação está na vida dela e precisa exorcizar. Por isso que é muito delicado. Nós vamos ver casos e situações. Tem muitos casos interessantes do padre Gabriel Amorth, né? Que ele trata sobre isso aí. Então, no caso das criaturas irracionais, a adjuração se dirige mais propriamente àqueles que queremos mover, né? Isto é, se dirige a Deus a modo de súplica para que evite que essas criaturas sirvam de instrumento do demônio. Já aconteceu de eu ir fazer oração de libertação num cachorro, parece até estranho, né? Um cachorro de uma pessoa. Porque acontece a infestação no cachorro, irmão. Pode acontecer. Olha, às vezes, se você tem animal em casa e às vezes estão fazendo uma feitiçaria na sua vida e você não sabe, de repente você não tem sorte com o animal, você cria um cachorro, aí o cachorro morre, pega doença. Aí você cria outro cachorro, morre, pega doença, leva veterinário, não resolve. Gato e por aí vai. É porque às vezes acontece, quando a infestação, o mal está vindo para você, vamos assim dizer, é desviado para o bicho. Aí pega nos animais, os animais morrem. Então é necessário fazer esses exorcismos, essas práticas de libertação. Até antes, é bom fazer a prevenção, né? Quando você adquirir um animal ou qualquer coisa na sua casa, o objeto, você já consagrar a Deus, oferecer, jogar água benta. É muito importante tudo isso, porque você já faz a prevenção. Nós vamos também saber essas coisas aí, de prevenção, né? Então existe isso, e a gente suplica a Deus para que livre dessas infestações nas coisas, nos objetos, nos animais. E este é o sentido de adjuração da igreja nos exorcismos e também nas bênçãos deprecatórias contra ratos, gafanhotos, vermes e outros animais nocivos. Então se faz orações deprecatórias. O que é oração deprecatória? Nem eu sei. Eu vou já olhar bem aqui na internet o que é
que é deprecatório? Não sei nem o que é isso. Vamos lá. É por isso que é bom a gente estar ao vivo, né? Que as coisas saem, fluem. Deixa eu ver bem aqui o que é deprecatório. Aí eu vou pesquisar aqui no dicionário da internet. Aí diz deprecatório, relativo à deprecação. Entendi tudo, né, dicionário? Muito bem, parabéns. Deixa eu ver aqui o que diz aqui. Alguém que está na live sabe dizer o que é? Aí eu procuro aqui no outro adjetivo em que há deprecação. Misericórdia, sim. O dicionário ajuda bastante, né? Deprecatório, em que há deprecação. Misericórdia. Eu vou botar significado, é melhor, né? Significado da palavra deprecatório. Achei aqui agora. Deprecatório. Preguiça? Misericórdia, aqui o dicionário da internet tá horrível, tô achando não. Alguém ajuda bem aí, vocês do outro lado? Suplicante. Do latim suplicante. Relativo à deprecação, que contém deprecação deprecada, disse tudo. Do latim deprecatório, suplicante, amém, aleluia, achei. Então vamos voltar aqui para os estudos. Cadê? É que eu parei aqui, que é o deprecatório. As orações suplicantes, né? Para que Deus livre, tá aqui. Foi sobre os bichos, né? Então, a nossa igreja, ela também faz as bênçãos suplicantes contra ratos, gafanhotos, vermes, entre outros bichos nocivos, e inclusive a praga do coronavírus. Por isso que eu disse que nós católicos estamos mole, né, com relação ao coronavírus. Ninguém está suplicando para que o coronavírus vá embora. Você está na tua casa suplicando? O clero da nossa igreja católica, os padres, será que eles estão durante esse ano? Quais são os padres que têm se voltado para suplicar contra esta prática? Suplicar mesmo, não é ficar só lá na missa oferecendo a intenção para o fim do coronavírus. Não é só isso não, irmão. É súplica, como no Antigo Testamento, o povo de Deus sempre suplicava. Então, se faz essas súplicas, né, essas bênçãos deprecatórias contra ratos, que as infestações que a gente viu demoníaca, ela pode infestar um ambiente com pragas de ratos. No nosso serviço, o Marcos, que é meu sócio aí, que ele está aí do outro lado da live, mas a gente enfrentou tanta coisa, a gente foi num local que os ratos já estavam descendo. Aí eu até disse pro Marcos, esses negócios, esses ratos aqui tá muito estranho. Aí fomos atrás de veneno para matar esses ratos, fizemos armadilha. E Marcos, esses ratos bem aqui para mim são infestações demoníacas. Então o meu conhecimento já me levava a enxergar isso aí, entendeu? Não é coisa de querer acreditar por acreditar, não. Aí tome remédio. Tem que dar também uma parte física, nesse caso, para o rato morrer. Porque não quer dizer que... Nós aprendemos que os demônios eles podem se materializar, né? Mas não quer dizer que os ratos ali que estavam aparecendo, eram vários demônios que se materializavam. O demônio ele pode incitar o bicho, assim, mover ele, como a gente estudou, né? Para que ele vá para aquele local. Então eles estavam infestando lá nosso local de trabalho. Um monte de rato vindo não sei da onde, da casa do outro lado. E a gente matava, era um monte de rato que aparecia morto e parecia que não acabava mais esses ratos. O Marcos está aí, testemunho. Então, irmãos, a gente aí fazendo oração e matando os ratos. Aí misericórdia, Senhor. Então as infestações para prejudicar algum ambiente, algum meio seu. Os exorcismos podem ser divididos segundo vários critérios, a divisão dos exorcismos. Assim, no que diz respeito à solenidade com que se fazem, os exorcismos se classificam em solenes e simples.
Os exorcismos solenes também são chamados de exorcismos maiores, solene, né? Aquele exorcismo que o padre bota a pessoa amarrada na cama, aí vai para o ritual em nome Patre, aquele que você vê lá na televisão, aí aquele exorcismo, aí o demônio começa a sacudir a cama, aí começa a levitar a cama, aí começa a casa a sacudir. Estou brincando, irmãos. Mas pode acontecer, né? A gente não aprendeu que os anjos podem até tirar uma casa do lugar? Pode acontecer, né? Tô falando aqui, mas pode acontecer. Então, os exorcismos solenes são chamados esses exorcismos maiores, que são feitos sobre as pessoas possessas e visam libertá-las do domínio exercido sobre elas pelo espírito mal. Constituem o exorcismo tipo... é o que retém o sentido mais estrito da palavra, se encontra no ritual romano. É o exorcismo propriamente dito, dizer a prática do exorcismo. Rituais exorcizandi obsessus a demônio. Rito para exorcizar os possessos pelo demônio. O que seriam os exorcismos simples? São de dois gêneros. O exorcismo simples. Então, o exorcismo solene é o que a gente costuma entender já quando fala, o padre exorcista, o filme do exorcismo, é aquele que você já conhece, que o padre vai fazer o exorcismo, propriamente dito, né? Então, o que seriam os simples? Os exorcismos simples são de dois gêneros, dois. Aquele feito para impedir ou coartar o influxo do demônio sobre a pessoa. Coartar. Deixa eu ver que nome é esse bem aqui, misericórdia. Nunca vi esse nome na minha vida. O que é coartar, minha gente? O que é é o ato de coartar. Quer ver? Quer dizer isso bem aqui, a internet. Coartar. Reduzir a limites mais estritos. É reduzir, é diminuir, restringir. Então, o exorcismo simples, ele é o ato de impedir, de diminuir, de restringir o influxo do demônio sobre a pessoa. Diminuir a ação do demônio sobre a vida da pessoa. Coisas e lugares, que é o que a gente conhece mais como as infestações pessoal local. Então, chamado exorcismo de Leão XIII, ou pequeno exorcismo, contido no ritual romano. Exorcismo contra Satanás e os anjos apóstatas. Aí tem exorcismos vários. Quais seriam esses? Que se efetuam nas cerimônias do batismo solene, na bênção da água e do sal, e na consagração dos santos óleos, etc. Encontram-se no ritual romano e livros litúrgicos correspondentes. Os exorcismos vários, né? Como eu disse, a água benta, o óleo, você ter o seu sal bento, os exorcismos vários. O principal critério, entretanto, para a divisão dos exorcismos é aquele referente à autoridade em nome da qual e por cujo poder se fazem. De acordo com esse critério, os exorcismos se dividem em pública e privados, segundo sejam feitos em nome e pela autoridade da Igreja. No primeiro caso, o exorcismo público ou em nome do próprio exorcizante, no segundo. Essa distinção é fundamental para as considerações que se vêm adiante, então preste atenção. De acordo com o critério, esse critério de exorcismo, da divisão de exorcismos, eles se dividem os exorcismos se dividem em pública e privados, segundo sejam feitos em nome e pela autoridade da Igreja, no primeiro caso, que é o exorcismo público, né, que é feito pela autoridade da Igreja, ou o nome do próprio exorcizante, no segundo caso. Então isso é importante para a gente vai entender o que se virá mais adiante. Deixa eu ver se dá para a gente ver aqui outro tema aqui. Dá. Esse aqui que é pequeno, né, para a gente finalizar hoje aqui. Aí, irmãos, vai ficar para o próximo sábado. A quem conferiu Deus o poder sobre os demônios de expulsar? Será que só os padres podem fazer exorcismo? Ou leigos também podem fazer exorcismo? É o nosso assunto do próximo sábado, viu? Se você tem essa curiosidade de saber, eu tenho essa curiosidade.
Será que só os padres? Porque nós vimos aqui na igreja primitiva, no começo, não existia muito essa coisa só dos padres fazer. Vários leigos, que eram muito fiéis e santos, eles tinham essa prática. Só o fato da presença deles entrarem no local onde estava uma pessoa endemoniada, um ambiente infestado pelo demônio, a presença desse leigo de tão santo, era capaz de afugentar todo o mal ali presente. E depois que a nossa igreja católica, por causa da prudência, foi delegando esses poderes aos sacerdotes, né? Expressamente aos sacerdotes, poder de exorcizar. Então, próxima semana vai ficar esse tema aí para a gente tratar, né? Será que o exorcismo só os padres? Então, para a gente finalizar, vamos para esse outro tema aqui. O último tema dessa noite. Origem, vamos saber a origem e o fundamento teológico do poder exorcístico. O que tem por trás da teologia para poder sustentar a prática do exorcismo? O homem não tem nenhum poder natural sobre os demônios, lembre disso. Nós, pobres réis mortais, nós não temos poder sobre os demônios, nós estudamos isso, nós não temos poder sobre eles. Uma vez que estes, embora decaídos, não perderam sua natureza angélica. Ah, mas são demônios e eu sou uma pessoa de Deus. Mas os demônios não perderam os poderes deles que eles têm de anjos. Eles têm os poderes deles. Assim como também eu vou comparar aqui. O homem, assim, em termos de força, tem mais força do que uma mulher. Bote um homem com uma mulher de braço e corpo, quem é que vence? Então, existe essa hierarquia. Como vamos dizer aqui, um animal, um leão. Um leão é mais forte do que um homem. Vai um homem enfrentar um leão? Eu não tenho coragem. Só o Sansão, né? Deixa pro Sansão isso aí. Então, existe essa força, né? Então, os anjos, eles têm essa força. E como resolver esse problema, né, nosso? Já que é pra gente ficar com medo, já que eu não tenho poder sobre os demônios, eles têm poder sobre mim. A gente tem que reconhecer isso. O demônio tem poder na tua vida, irmão. Por isso que a gente vai ter que procurar os meios para ele não ter esse poder sobre a nossa vida, para ele não atuar na nossa vida. Por isso tem que recorrer obrigatoriamente a uma natureza superior a deles, para livrar-se dos ataques e insídias dos espíritos malignos. Então, como o demônio tem poder sobre nós e nós não temos poder sobre eles, nós devemos recorrer a uma natureza superior, né, a deles, para livrar-se dos ataques dele e as insídias, as armadilhas do demônio. As insídias são as armadilhas. Por natureza, os demônios dependem exclusivamente de Deus, única natureza acima da angélica. Então é claro que o demônio, só para tudo que ele vai fazer na nossa vida, para nos atazanar, nos perturbar, nos causar um mal, destruir a nossa casa, fazer vir um furacão e destruir a casa toda, como fez lá em Jó, o demônio, irmão, só pode fazer isso com permissão divina. Aí nós vamos entender por que essas permissões divinas. Ah, mas eu sou uma pessoa muito de Deus. Eu sou uma pessoa que fui sempre da caminhada de Deus. Por que que Deus permitiu isso na minha vida de ruim estar acontecendo? Aí vamos para a história de Jó, que Jó era um homem muito de Deus e perdeu tudo. Né? E nós vamos entender isso aí mais na frente. Então só Deus tem um poder absoluto sobre todas as criaturas. Portanto, só Ele pode dominar de modo absoluto sobre os demônios. Então, a gente tem que ter essa humildade, se humilhar para recorrer a Deus a proteção. Aí, deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês, irmão. Todo santo dia você tem que conversar com Deus. Não é achar, eu rezei hoje, Deus já sabe do que eu preciso. Não, irmão. Todo santo dia você tem que dialogar com Deus. Peça a Deus para o seu dia ser bom, peça a Deus para livrar de tudo de ruim, né? Então não é achar que, eu não vou pedir mais hoje porque Deus já sabe do que eu preciso. Não é assim que funciona, não. Nós temos que ter esse ato de humildade e de perseverança de pedir a Deus. Então, Ele pode conferir a quem desejar. Deus pode conferir a quem desejar o poder de dominar sobre os demônios pela virtude de seu nome. Olha que aqui fica uma incógnita, uma interrogação, que isso aqui está dizendo assim, Deus pode conferir a quem Ele desejar o poder de dominar, de a gente dominar o demônio.
pela virtude do seu nome. Isso fica uma interrogaçãozinha para o próximo tema de sábado. Quer dizer, que não é só o sacerdote que tem um poder, aqui fica assim uma interrogação, né? Fica aqui aberto. Ele pode permitir, dar esse poder a quem ele quiser. Por isso a força coercitiva dos exorcismos e a garantia de sua eficácia, assim como a sua liceidade, estão em serem praticadas em nome de Deus e por aquele que dele receberam tal poder. Então, somente é expulso em nome e pelo poder de Jesus Cristo, e somente aqueles a quem Deus deu o poder, receberam de Deus o poder. Isso significa dizer, irmão, que você não vai sair por aí fazendo exorcismo e expulsando, porque agora Deus me deu o poder de expulsar demônios. Não é bem assim que funciona. É aqueles a quem Deus deu o poder. Então, algum anjo poderia ter uma natureza mais elevada do que a de Lúcifer. Entretanto, segundo a crença comum, Lúcifer teria sido o anjo mais elevado. Pergunta: algum anjo poderia ter um poder maior do que a do próprio Lúcifer? Nós já estudamos o nome de Lúcifer, né? Esse nome Lúcifer não existe na Bíblia. Eu até desafio os protestantes, o protestante não pode chamar Satanás de Lúcifer, porque não tem na Bíblia. Se eles chamarem Satanás de Lúcifer, vocês ouvirem protestante chamar Satanás de Lúcifer, manda eles procurarem na Bíblia, porque para eles só vale tudo que está na Bíblia. Não tem Lúcifer, para eles não existe Lúcifer, não. Viu? Nós já estudamos a origem do nome de Lúcifer. Então, será que existe algum anjo mais que tem um poder maior de natureza, mais do que Lúcifer? A gente sabe, do que a gente também já estudou, que Lúcifer teria sido o anjo mais elevado, naturalmente falando, estando assim por natureza acima de todos os demais anjos. Então a gente sabe, a gente entende que Lúcifer é o anjo mais poderoso de todos os anjos, por natureza. Só ele, conforme a crença e os estudos, o próprio Lúcifer tem um poder contra todos, né? Só ele. Quanto aos outros demônios, alguns são mais elevados, outros têm menos poderes que os anjos bons. Olha, irmão, preste atenção. Tem anjos, tem demônios que têm mais poder do que anjos bons? Tem, sim, senhor. Olha só. Os demônios, alguns são mais elevados, outros menos que os anjos bons, estando, pois, no que se refere à pura natureza acima ou abaixo deles. Então, existem anjos com mais poderes, demônios com mais poderes que anjos bons e demônios com menos poderes que anjos bons. Tem anjos bons mais poderosos do que certos demônios e vice-versa. Clailton, mas por que isso? Porque nós estudamos que os anjos, os demônios, são anjos. Então, se existe um serafim, se existe um demônio da hierarquia dos serafins, que a gente sabe que os serafins são os da alta hierarquia, são do alto escalão, são os mais poderosos. Então, se existe um serafim, vamos assim dizer, se existe um demônio dos serafins, que a gente sabe de cada ordem foi expulso os anjos, existe um demônio serafim e um demônio lá dos arcanjos, que é quase o inferior, quer dizer, em termos de poder de natureza, o anjo arcanjo é mais fraco do que o demônio serafim. Se fosse botar eles para brigar, quem é que vai ganhar? Esse mistério eu vou deixar para a gente aprender mais na frente. Será que o anjo, se o anjo, arcanjo da classe mais inferior, que tem menos poder, só ele fosse confrontar um serafim, que é o anjo lá do alto escalão, todo poderosão, fosse se enfrentar, será que o anjo, deixar para vocês ficarem na dúvida, que nos próximos encontros a gente vai entender isso aí. Será que ele perde na batalha? Será que ele perde? Miguel, pronto. Nós vamos entender a fundo sobre Miguel, mas nós ajudamos a hierarquia. Miguel pertence à hierarquia dos arcanjos.
Ele é o anjo mais na hierarquia inferior. Tá lá no livro lá do Judas, na carta de Judas, Judas descreve lá, chama ele de arcanjo. O arcanjo Miguel apareceu para buscar proteger o corpo de Moisés, porque Lúcifer queria pegar o corpo, né? Então eu vou deixar essa indagação para a gente entender. Mais na frente. Então, pela graça, todos os anjos bons, pela graça de Deus, como é que acontece todos esses mistérios? Assim como nós. Como que nós temos poderes sobre os demônios? Pela graça de Deus. Né? Estão acima dos demônios, inclusive de Lúcifer, ainda que inferiores em natureza. Então, os anjos, nós vamos entender isso mais a fundo, a gente vai encerrar por aqui hoje esse tema de hoje. Os anjos, é claro que eles têm, todos os anjos têm poderes maiores, né? Mas nós vamos entender isso aí, como é que pode, né? Como é que você, eu, nós temos o poder, quem tem o poder de expulsar os espíritos maus? Como é que você tem esse poder de expulsar, né? Os espíritos malignos. Então nós vamos entender essas coisas mais adiante, como é que tudo isso acontece. E o próximo tema do próximo sábado e os demais temas vai ser a quem Deus conferiu o poder sobre os demônios. Será que só os padres podem fazer exorcismo? Só os padres ou os leigos podem? Ou, você vai dizer, mas antigamente os leigos faziam essa prática. Hoje não pode mais. Só era naquela época que a igreja não era organizada. Então nós vamos descobrir, irmãos, isso aí. Então deixa eu dar boa noite aí quem entrou, que eu não dei boa noite a ninguém, que a gente já estava fazendo aí a meditação da oração quando entraram, né? A minha tia Luísa, não sei se a Luísa tá aí no meio, tá? Luísa também ou é só a minha tia Luísa? Lá de Mato Grosso, a Dona Socorro, o Padre Igor da Itália, vê se ele deve estar na Itália ainda, Padre Igor. Seja bem-vindo, sua bênção, Padre Igor. Ainda está com a gente aí assistindo, Daiane que está em Quixeramobim, Janaína, a Shirley Queiroz, de Chiana Ferrer e outras pessoas que aqui não diz o nome, o Márcio, o Beto e a minha tia Raquel lá daí de Teresino, né? O Mar José, boa noite. E o Júlio César, boa noite. O Júlio César disse que vai entrar hoje no debate. É, Júlio? Tu vai entrar no debate aí, Júlio César? O Gumecindo, boa noite. O seu José Bragas, boa noite. O Andim, boa noite. A Mamão Ressaca, não sei quem é, boa noite. Eu vou ser Mamão Ressaca. Tá bom? Então, irmãos, hoje seria agora o momento de perguntas sobre o que a gente já estudou hoje. Que antes a gente estava, durante a quaresma, vendo todos os dias um pouquinho da história dos anjos. Fazia a quaresma e via a história dos anjos. E no sábado a gente deixava só para debater, né? Era o dia do debate. Fazia a quaresma e debatia, ou a gente ouvia as perguntas. E agora, como esses nossos estudos do mundo dos anjos todos os sábados, agora de 8 às 9, a intenção é ficar 1 hora nesse estudo e depois a gente vai para perguntas, quem quiser fazer, debates, comentar alguma coisa, quem quiser comentar algo do que foi estudado. Alguém tem alguma coisa para comentar, eu posso já encerrar a live. Eu vou encerrar a live. Tem ninguém hoje para debater não, né? Ou alguma pergunta a ser feita? Botar a musiquinha do tempo, né? Enquanto aparece alguém aí para alguma pergunta a ser feito. Alguma pergunta?
luz dissipar todo mal. Vem, Senhor, e impera. Vem, Vamos, irmão. Senhor, e impera. Para que o Senhor impere na tua vida. Para que todas essas presenças malignas, infestação, saiam, fujam. Todas as presenças caiam. Que nenhuma presença fique na sua vida, na nossa vida. Tudo vai fugir diante de Deus. Tudo cairá, nada vai ficar. Que a presença de Deus, irmãos, faça na tua vida. Mantém seu braço erguido assim. Vem pra reinar, vem governar, vem imperar, Senhor nosso Deus. Vem pra reinar, vem governar. Peça a Jesus para reinar na tua vida, irmão, na tua casa, imperar, governar, para que todas as presenças fujam, para que nenhuma presença fique. Fugirão todas as presenças, nada vai ficar. Quem poderá resistir ao teu poder? Uma presença de manifestação fique na sua casa, no seu lar, seja através de bichos, de insetos, de animais, de ratos. Suplique, irmão, para que tudo caia diante da presença de Deus, das orações. Vem, Senhor, governar. Vem, Senhor, imperar. Vem, Senhor, imperar. Vem, Senhor, pra reinar. Vem, Senhor, pra reinar. Vem governar. Vem governar. Vem imperar. Vem imperar. Vem pra reinar. Vamos, Senhor, para reinar na tua vida, para governar na tua vida, irmão. Vem imperar. Peça a Jesus para imperar, irmão. E ser afugentar todo o mal do teu ambiente. Seja afastado toda a infestação. Com a presença de Jesus, seja afastado toda a infestação na nossa casa, na nossa família, no nosso lar. Canta forte, vem governar. Vem governar. Vem imperar, Senhor nosso Deus. Amém, irmãos? Então, já que não tem ninguém para comentar e para debater, que Deus, Nossa Senhora, os anjos, São Miguel Arcanjo nos protejam, fazendo a nossa oração do anjo da guarda, diante da relíquia de São Miguel Arcanjo, para que Deus, Ele, através dessa relíquia, do céu, desta pedra do Monte Gargano, essa pedrinha aqui, ó, do Monte Gargano, essa pedra de lá, dos anjos, possam afugentar da nossa vida, do nosso lar, irmãos, aí, do seu ambiente, da sua casa, do seu ambiente de trabalho, seja lá o que você faz, o que você está fazendo e está precisando, que seja afastar toda a infestação. Que através desta live, esta graça de Deus pode chegar até a sua vida, através do toque desta pedra do Monte Gargano, para se afugentar toda a infestação, irmão. Toque nessa pedra através do seu celular aí, para que seja afastar toda a infestação da sua vida. Ou se para você parece que está tudo bem, toque para que Deus possa dar essa força de prevenir você dos males, dos ataques de Satanás, que nós devemos pedir todos os dias. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordem-lhe Deus, instantemente o pedimos.
E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos, que vagueiam pelo mundo para perder as almas. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Levante-se Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo, de todas as milícias celestes, sejam dispersos seus inimigos e fuja de sua face todos que os odeiam, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, tenham uma boa noite. Que a Virgem Maria, nossa Mãe Santíssima, nos cubra com o seu manto sagrado. E que a gente amanheça e tenha uma semana ótima e abençoada. Então, até o próximo sábado. Boa noite, Josias, que entrou agora. Nós estamos já encerrando a live. Então, até o próximo sábado, irmãos. Um grande abraço.